Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Túlio Borges e estamos começando mais um vídeo aqui no ZDS, o seu canal de notícias e curiosidades de cultura pop. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teaser trailer das séries da Marvel no Disney Plus, que nós tivemos essas cenas divulgadas durante o Super Bowl no domingo. Sim, o negócio foi domingo e a gente tá falando disso hoje. Sim, mas tá valendo. Pra você que não tá entendendo e não sabe quais são essas séries da Marvel no Disney Plus, vamos lá, vou dizer pra vocês. Falcão e Soldado Invernal, WandaVision e Loki. Falcão e Soldado Invernal e WandaVision será lançado em 2020, só que lá pro final do ano não tem uma data determinada, e a série do Loki vai ser em 2021. E nesse trailer mostra várias cenas, muita coisa, e vamos dar uma analisada no que acontece nesse trailer. A primeira coisa que a gente vê é o treinamento do Sam Wilson. A gente vê o Falcão com o escudo e treinando o lançamento do escudo. Dá pra perceber que ele tem um pouco de dificuldade. Ele não tá fazendo o escudo ricochetear, igual o Capitão América faz. Dá pra perceber e entender ele tem uma dificuldade, porque o Capitão América ele tem uma força, o extremo do que o corpo humano pode chegar, é o Capitão América. Então o Capitão América consegue fazer coisas com o escudo que pro Sam Wilson, como uma pessoa normal, sem poder nenhum, é complicado. Então ele vai ter nessa série uma dificuldade para manusear o escudo, e isso eu acredito que vai refletir também na dificuldade dele assumir o manto. Porque, imagina só, um símbolo como o Capitão América, que tem desde a Segunda Guerra Mundial, o cara assumir esse manto e ainda ter as dores de cabeça com o governo por conta disso. A gente vai ver ele superando isso. Eu acredito que ele vai superar nessa primeira temporada. Vai ver toda essa trajetória dele. Depois nós temos uma cena muito legal, uma cena de ação com Sam Wilson voando atrás de um esquadrão desconhecido. A gente não sabe quem são esse povo, se esses povos são espiões, o que são, não dá pra saber. A única coisa que a gente sabe e deixou uma pistinha ali do que pode ser é que a roupa que esse esquadrão tá vestindo é muito parecida com a roupa, com o uniforme que a Hydra usa nos quadrinhos. E isso pode ser um indício que a gente veja a volta da Hydra pra Marvel. Porque a gente já viu a Hydra nos 3 filmes do Capitão América e eu acho que deu uma saturada a Hydra voltando nos filmes sempre. Ela voltar agora pode saturar um pouco? Pode. Mas também pode ser, pode explorar, pode ter a oportunidade de explorar mais esse lado da Hydra, coisas que a gente não conseguiu ver no filme, né? E a gente vê na série, pode ser legal. Eu não sei o que dizer, não sei o que esperar. Vamos ver, eu acredito que seja legal, porque a gente tem, mais pra frente você vai entender que a gente tem várias tramas acontecendo nessa série. E é difícil ainda conectar tudo isso. Porque logo em seguida a gente tem uma imagem que eu acho muito interessante, que é o Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Ele tá com a arma apontando para o Barão Zemo. Aparentemente é o Barão Zemo. Pode ter uma edição ali diferente e não ser essa mesma cena o que está acontecendo, mas aparentemente Bucky Barnes ele tá apontando uma arma para o Barão Zemo. Se você não lembra, no filme do Capitão América 3, Guerra Civil, o Barão Zemo ele foi responsável por manipular e controlar a mente do Bucky para fazer o Bucky se voltar contra os Vingadores e fazer com que os Vingadores brigassem e aí sim começasse a Guerra Civil. Então, o Bucky, com certeza, ele deve ter aquele sentimento de vingança, querer se vingar pelo que o Barão Zemo fez. Nessa cena, a gente vê ele com a arma apontada e depois ele jogando as balas no chão. Pode ser que ele desistiu dessa vingança, mas também pode ser que ele e o Barão Zemo estão se alinhando com alguma coisa. É muito difícil a gente entender o que está acontecendo nessa cena, mas eu também acho muito interessante, porque o Barão Zemo, ele já apareceu algumas imagens já dele com o capuz igual nos quadrinhos. Então mesmo que eles façam uma aliança nesse momento da série, eu acredito que o Barão Zemo ele vai dar o bolo no Bucky Barnes e no Falcão. Porque o Barão Zemo ele é um vilão. Mesmo que ele ajude por algum motivo, a gente pode pensar que a Hydra voltou e o Barão Zemo ele tem uns ideais diferentes, então ele se junta com os heróis, só que depois ele vai e trai os heróis. Pode ser algo do tipo. Pode ser. A gente não sabe ainda. Vamos só especular o que a gente está vendo no trailer. Logo em seguida nós já temos algumas imagens da série da WandaVision. E nessas primeiras imagens nós vemos o Visão. Ele tá todo em preto e branco, ele tá na estética preto e branco. E ele diz pra ela, bem-vindo ao lar.
Então, assim, uma coisa que eu achei interessante é que não dá pra gente saber ainda se o Visão ele realmente voltou ou se ele tá na cabeça dela. Da forma com que eles mostraram ali, pode estar tudo isso na cabeça dela. Porque a gente vê as primeiras imagens ali, é o Visão em preto e branco, depois aparece ela em preto e branco, eles como casal, tudo em preto e branco, tudo numa estética da TV dos anos 50. E o Kevin Feige já falou que a série ela vai passar por várias décadas da TV, né? A temática da série vai ser assim. Então, pode ser que tudo isso esteja passando na cabeça da Wanda, seja tudo uma ilusão e esteja passando na cabeça dela, e ela, para cada sentimento dela, ela vai passando por algum momento, por essas décadas que a TV passou e ela vai passando ali. A dúvida que fica é como ela vai criar toda essa realidade em volta dela. Se é por conta do luto dela, por conta da morte do Visão e tudo o que aconteceu no Ultimato, ou se é por causa de algum vilão que vai manipular ela e fazer ela entrar nesse sonho ou algo do tipo e criar todo esse universo, né? Criar toda esse momento feliz dela. E o Visão é uma dúvida muito grande. Se o Visão ele é real ou se ele é fruto da imaginação dela. Ele pode se tornar real, ele pode ser fruto da imaginação dela e depois se tornar real e voltar para os cinemas? Pode, porque isso já aconteceu nos quadrinhos e eu não duvido que isso aconteça também na série. Porque a gente tem que entender que o nome da série é Wanda e ela ainda não é a Feiticeira Escarlate, apesar que ela aparece já com a roupa da Feiticeira Escarlate. Só que ela ainda não se tornou. A gente teve um pouquinho do máximo dos poderes dela, como é a Feiticeira Escarlate, no Vingadores Ultimato, quando ela luta contra o Thanos. Que ela quase mata o Thanos se não fosse ele mandar a chuva de fogo. Então, eu acredito que nessa série vai ser o ponto onde ela vai se transformar na Feiticeira Escarlate de verdade. Alguma coisa vai acontecer na série, seja ela ver que tudo isso é da imaginação dela e ela fazer isso se tornar real, ou alguma coisa do tipo, algo vai acontecer. E lembrando que essa série vai ter ligação direta com o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então tudo que acontecer nessa série vai repercutir em todo o universo da Marvel. E aí depois a gente tem várias faces da Wanda. A gente vê a Wanda em preto e branco, a gente vê ela que aparenta ser ali nos anos 60, anos 70, e é interessante que nesse trecho mostra ela grávida. Ela tá com uma aliança no dedo e mostra ela grávida, dá pra perceber que ela tá grávida. E além de mostrar também ela se casando com o Visão lá quando tá tudo preto e branco. Então mostra ela casando com o Visão, ela grávida, e em seguida a gente tem... também nesse momento onde mostra várias Wandas, mostra a Wanda com a roupa de Feiticeira Escarlate. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso e muita gente está achando que esse momento porque ela só tá com quase que uma fantasia, não é a roupa mesmo assim. Eu não acredito que eles fariam essa roupa para usar para a heroína. Então isso parece ser só uma fantasia pro episódio de Halloween. Pode ser isso, porque a série vai ser lançada mais pro final do ano, pode ser que eles encaixem nesse período, e sempre em série tem isso, um episódio que eles pegam algum feriado e colocam ali na temática da série. Pode ser, e mesmo que seja isso, eu acho muito interessante colocar a roupa original da Wanda. Mesmo que essa roupa não vá para o cinema, eu acho muito legal, muito interessante, isso é um fanservice gigantesco. Mas beleza, vamos continuar. A gente vê a Wanda com a roupa de Feiticeira Escarlate. Tem um momento muito interessante que a Wanda ela diz o seguinte, ela atende o telefone, ela tá na TV e atende o telefone falando Residência Visão. É interessante isso porque essa série ela vai misturar duas sagas do quadrinhos que são muito importantes sim. Uma é muito importante, a outra é só uma saga muito interessante. Que uma saga é a Dinastia M, onde a Wanda passa por todo um problema, onde ela perde os filhos dela, e os filhos dela ela criou pela imaginação dela, e ela descobre que era tudo da imaginação dela, por causa dos poderes dela, que ela criou os filhos, e quando ela descobre isso, ela fica totalmente desnorteada, ela mata a maior parte dos mutantes no mundo, no universo Marvel. Então, isso pode acontecer também
Pode, porque é uma adaptação dessa mega saga, onde ela acaba com os mutantes. Pode ser que no final de tudo isso, ela traga os mutantes pro universo Marvel, pode ser isso. E depois, num momento muito rápido, a gente vê a Wanda com o Visão e ela toma dá pra perceber que tem dois bercinhos. E a Wanda leva um susto e o Visão tá de boa, sem levar esse susto. E a gente vê duas chupetinhas indo pro alto, assim. Então essa cena já mostra que nós teremos os filhos da Wanda e do Visão. Eu fiz um vídeo falando um pouquinho, explicando um pouco de um dos filhos dela. Você pode ver aqui no card. E depois a gente vai fazer um vídeo explicando toda a história da Wanda. Aí vai dar pra entender melhor sobre os filhos dela. Só que isso é muito legal, porque isso reforça mais ainda a adaptação do Dinastia M para essa série. Isso é muito bom, porque se realmente eles adaptarem isso para essa série, nós vamos ter o universo Marvel, ele vai mudar completamente. Não só porque a gente sabe que o universo vai mudar, porque vai acrescentar agora o Quarteto Fantástico, vai acrescentar os mutantes, e a gente sabe que vai ser complicado eles juntarem tudo isso. Só que ela pode ser a pessoa que vai fazer toda essa alteração, porque os poderes da Wanda é de manipular a realidade. Então ela pode fazer isso. E se ela fizer isso, eu vou achar muito interessante, porque é difícil a gente imaginar que uma adaptação dessa viria para os cinemas. E eu acho muito interessante isso acontecer. Para nós fãs, isso vai ser demais. Em seguida, nós vemos o Agente Americano. Isso é bem interessante, a gente já tinha visto algumas imagens vazadas do Agente Americano, que todo mundo achou que era a volta do Capitão América. De certo modo, sim, é a volta do Capitão América. Porque o Agente Americano, ele é o substituto do Capitão América que o governo colocou. Porque quando nos quadrinhos o Capitão América ele deixa de ser o Capitão América, o governo precisa ter um símbolo, precisa ter um herói, e eles dão um uniforme pro John Walker, que é um soldado, e ele se torna o substituto do Capitão América. Só que o nome dele nos quadrinhos é Agente Americano. Ele começa como um herói, porque ele tá com o manto do Capitão América e ele começa a ser legal, ser uma pessoa heróica, só que de repente ele começa a cometer alguns crimes e esses crimes corrompem ele e ele se torna um vilão. Então pode ser que nós vejamos isso nessa série, porque nesse momento a gente vê ele chegando num jogo de futebol americano e todo mundo aplaudindo ele e uma festa. Então ele tá ali como um herói. Só que eu acho que lá pro final da série ele vai se tornar um vilão. Eu acredito que o Barão Zemo e a Hydra vai ser os vilões principais da série. E o Agente Americano vai se tornar um vilão só no final da série, pra segunda temporada, aí sim ele ser um vilão de fato da série toda. E a gente pode ver um detalhe legal, que o governo fez um escudo pra ele. O Falcão ele tá com o escudo original do Capitão América, só que o governo fez um escudo, acredito que não seja de vibrânio, mas tem um escudinho também, é bem interessante isso. E no finalzinho do trailer nós temos uma das cenas mais interessantes, pelo menos pra mim, eu achei super interessante, que é a volta do Loki, por causa da série dele. Se você não lembra, vamos dar só um pano de fundo, se você não lembra, no Vingadores Guerra Infinita o Loki morre. E ele morre de verdade. Aquele Loki morreu. O Loki que a gente conheceu até agora morreu. Em Vingadores Ultimato, quando os Vingadores voltam para 2012 e cometem alguns erros, o Loki ele pega o Tesseract e foge. E esse Loki é o que nós vamos ver nessa série. E esse Loki, ele é aquele Loki vilão. Não é o Loki anti-herói que a gente tinha visto até agora. Porque o Loki ele passou por todo um trajeto do herói, né? E ele de vilão passou para anti-herói e depois se tornou um herói ali. Só que o Loki que nós vamos ver é o Loki lá do início, o Loki do primeiro filme do Thor, o Loki do primeiro filme dos Vingadores, que é um vilãozão. E é interessante que a gente vê o Loki preso e ele diz o seguinte: esse lugar vai queimar até as cinzas. Essa é uma frase bem ameaçadora. A gente sabe que ele tá preso porque ele tá num lugar fechado e ele tá com uma roupa que aparentemente é uma roupa de prisioneiro. Só que o mais interessante, a melhor parte, é o símbolo que tem na camisa do Loki. Isso que faz a gente entender que realmente ele tá preso ali. A gente vê na camisa do Loki a sigla TVA, que significa Time Variance Authority.
que em português significa Autoridade da Variação do Tempo, que nos quadrinhos é uma organização que ela cuida do multiverso e de todas as linhas temporais, para não ter muita alteração nas linhas temporais. E a gente sabe que em Vingadores Ultimato nós tivemos uma alteração muito grande na linha temporal por causa do erro dos Vingadores. E essa organização, nos quadrinhos, ela apareceu em Thor e a gente pode ver que ela vai estar agora no universo da Marvel. Porque os Vingadores fizeram tudo aquilo, o Loki, com certeza, depois que ele pegou o Tesseract, ele deve ter feito uma bagunça gigantesca e conseguido aprender a viajar no tempo entre o multiverso, e isso trouxe um problema muito grande e essa organização foi resolver. E o Kevin Feige, ele já disse também que nós teremos, que o que acontecer na série do Loki também vai repercutir no filme do Doutor Estranho. Então nós temos WandaVision e Loki vão afetar diretamente o Doutor Estranho. E outra coisa também, outro detalhe, é que já foi dito que a série do Loki vai passar depois de Vingadores Ultimato. Então esse Loki que a gente tá vendo preso ali, ele tá preso porque ele já fez muita confusão e ele viajou no tempo fazendo uma bagunça gigantesca. E esse foi o trailer da Marvel no Disney Plus. Lançado no Super Bowl. A gente deu só uma explicadinha, algumas coisas que aconteceram. Mais pra frente vamos fazer mais vídeos detalhando completamente o que a gente pode ver nessas séries e explicando mais sobre eles. E pra você que gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você acha dessa série, o que você tá esperando pra essas séries e não se esquece de ativar o sininho do canal e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!